Boa noite, eu sou a Pâmela Figueiredo e estarei com você no programa de hoje trazendo muita informação com credibilidade. Acompanhe um pouquinho da nossa programação de hoje. Não sabia nada, não sabia como que era. A única coisa que eu sei é que lá tem os melhores corredores do mundo. E lá, os corredores que estão treinando para as Olimpíadas que vai ocorrer agora na França, eles estavam lá treinando. Então isso já era um chamariz, eu vou estar treinando com os campeões mundiais. Para mim não foi uma experiência de corrida, foi uma experiência de vida. Porque lá eles não têm bens, não tem o consumo, não tem a posse, não tem. O que eles vivem lá, que é o verbo que a gente conjuga aqui, o verbo ter e o ser. Eles vivem o ser. Eles são extremamente amorosos, livre de qualquer tipo de vaidade. A gente foi no primeiro treino, foi um treino de reconhecimento, que foi de 7 quilômetros, e a gente se deparou. Eles treinam muito em estradão, não treinam em asfalto. Eles treinam em estradão, terra de chão, né? Minha primeira experiência, o tênis que eu levei, ele se acabou no primeiro treino. Acabou. Você levou quantos pares de tênis? Eu levei 2. Tudo isso e muito mais aqui no Ela e Você, que já está no ar. Estamos aqui em mais um início de semana com ele, Carlos Campelo, nos trazendo muito ensinamento, né, Campelo? Obrigado, Pâmela, estar aqui de volta no nosso programa, junto com o nosso telespectador, né? Iniciando a semana, bastante conteúdo, né? Iniciando a semana, estamos aqui também a semana inteira, né? De segunda a sexta agora, trazendo muito conteúdo, como você já falou. Campelo, vamos lá, nossa pauta de hoje é sobre o Quênia, né? Essa viagem fantástica que eu fiz para o continente africano, Pâmela. Campelo, o que te levou, quando você recebeu o convite, porque você recebeu um convite de uma marca para ir para o Quênia, o que você pensou? Porque, assim, na minha visão, lá eles têm muitas necessidades, né? Não sei como nunca fui para lá, então é só uma coisa que... Uma percepção minha. Mas quando você recebeu e você falou assim, Quênia? Pois é, olha só. No ano passado eu concluí uma grande meta que eu tinha na minha vida, que era conseguir a mandala, de correr as principais maratonas do mundo, né? E aí eu deu uma acalmada, sabe? E eu precisava, assim, de alguma coisa nova. Precisava de algum desafio novo. Quando veio a possibilidade deste ano de eu ir para o Quênia. E quando veio logo de início, vou abraçar essa oportunidade. É para lá que eu vou. Né? Jesus amado. Vai para o Quênia, na África, não sabia nada, não sabia como que era. A única coisa que eu sei é que lá tem os melhores corredores do mundo. E lá, os corredores que estão treinando para as Olimpíadas que vai ocorrer agora na França, eles estavam lá treinando. Então isso já era um chamariz, eu vou estar treinando com os campeões mundiais. Né? Você treinou com eles? Com eles, eu treinei com... Pâmela, vamos contar tudo aqui no programa de hoje dessa experiência. Mas vamos contar do início, Campelo, desde quando você entrou no avião, porque eu vi que você postou um vídeo num aeroporto fantástico, que eu achei que era um shopping. Pois é. Gente, quantas horas de viagem, eu quero saber tudo. Tudo, vamos lá. Quando eu recebi o convite, Pâmela, não foi especificamente assim, olha, você vai. Não, era um sorteio, sabe? Nós tínhamos 130 pessoas para 30 vagas. Nossa, então 100 iam ficar... É que nem as maratonas. Não é que eu vou me inscrever na maratona, eu quero correr na maratona de Nova York. Se eu vou lá me inscrever e estou garantido. Não, você passa por um sorteio para você saber se você vai correr. E diga de passagem, sorteio não é falar assim, sorteio você ganhou. Não, sorteio para você pagar. Tem mais essa. Tudo tem um custo, né? Porque tem muita gente procurando. E eu fui contemplado nesse sorteio. Então, quando o Ademir Paulino, que é de uma assessoria de São Paulo de corrida, e ele tem um patrocínio da Olímpicos, ele me ligou, quando eu vi a ligação dele,
Aí eu até congelei, né? Aí ele falou, Campelo, você foi sorteado, você foi o primeiro sorteado, tô te ligando aqui, né? Vamos pro Quênia. Primeiro sorteado, Foi o primeiro. Campelo. Foi o primeiro Nossa sorteado. Nossa Senhora. Presente, né? Foi um presente, realmente é um presente que eu falo, presente para a vida, né? Pra ver que a gente vai contar toda essa experiência aqui, Pamela. Aí falei, agora eu vou. Aí, entre eu falar agora eu vou, era mais ou menos início do ano, né? Para a viagem que ia acontecer em abril. Né? De 2024? 2024, isso. Então, eu passei por ansiedade, eu passei por medo, eu passei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer no continente africano? Aí comecei a pesquisar, né? Pesquisar um pouco sobre lá. Passei por todos esses processos e eu fui criando estratégias para, olha, você tem teu foco, você tem teu propósito, você tem teu objetivo, para que esses pensamentos que me tiravam do meu trilho, porque é normal acontecer, pensamentos que vão boicotar a gente, na vida da gente acontece isso, eu comecei a criar estratégias para bloquear esses pensamentos, que muitas vezes até me tiravam sono. Eu acordava de madrugada e falava assim, meu Deus do céu, vou desistir. Não, você não vai desistir. Então passou por todo esse processo. Aí a gente fez várias reuniões, era uma série de requisitos, tá, Pamela? Sim. Sabe? Eu precisava ter a vacina da febre amarela. A minha era de muitos anos atrás. Teve que tomar novamente? Aí eu tive que tomar novamente para lançar no Conect SUS, no aplicativo, Sim. Sabe? As vacinas do Covid, a documentação. Tinha que mandar uma documentação, tinha que tirar um visto para entrar lá. Também ter um visto temporário para que a gente possa entrar no Quênia. E também tem que ter uma carta convite. Nossa. Deles. Entendi. Para que eu possa ser aceito. Então, tinha uma série de requisitos que não estavam assim no meu controle, na minha gestão, não dependeria, eu quero, eu pago. Não, tem alguns requisitos legais que você tem que passar por eles. Exato, tem que cumprir. Aí foi chegando a carta convite, né? Foi chegando todos os documentos, foi preparando toda a documentação. E aí você ficou mais ansioso. E vai dando aquela ansiedade, né? E outra, nós íamos em 30 e pessoas assim que eu conhecia uma colega porque a gente correu junto 2 maratonas, que foi Boston e Tóquio. Mas não era não tinha uma intimidade, a gente se conhecia, a gente se encontrava na cidade que a gente ia correr a maratona e ficava lá, conversava. Mas só quando ia correr, não tinha um contato não tinha um contato. Vou ligar para fulana para a gente trocar uma ideia, essas coisas. Exatamente, que é a Camila, que ela é de Brasília, né? E aí os outros não conheciam ninguém, né? E aí pronto, vamos pro Quênia. Arrumei a mala e assim, diga-se de passagem, a gente ia levar 2 malas, uma mala com tudo nosso e assim, lá não tem médico, lá não tem à disposição, lá não tem farmácia que vai vender os remédios, então eu tive que levar uma farmácia. Juro para você, eu devo ter levado acho que uns 3 quilos de remédio. E né? Não teve nenhum problema? Não, a gente para você entrar com as medicações? Não, a gente pegou autorização do que pode e do que não pode, porque é uma coisa... A gente vai viajando, a gente vai pegando esse jeito, né, de saber que tipo de remédio pode ou não pode naquele país. Então a gente pesquisa na Anvisa, e pesquisa também no site deles. Fiquei curiosa, dá um exemplo do que não pode. De verdade, eu não vou lembrar. Não lembra? Não vou lembrar. Mas eu vou pesquisar, porque eu fiquei curiosa. Não vou lembrar. Né? Mas tem, por exemplo, aquele ayahuasca, né? Não sei nem se a pronúncia correta é dessa forma. Ele é proibido em diversos países, né? Tanto é que teve um brasileiro que foi preso, entrando na Rússia, né? Isso eu nem sei se já foi solto ele por conta disso, então tem que tomar muita cautela. Então, aí preparei a minha mala, então na minha mala tinha que pensar cada detalhe. Exatamente, nas hipóteses mais improváveis, até toalha de banho foi indicado para a gente levar. Toalha de banho, é questão para mosquito, sabe? Eu não podia pensar chegar lá e pegar uma gripe, coisa parecida. Porque a saúde lá é complicada? Não tem um tratamento de saúde efetivamente. A gente vai contar. Tá. Sobre tudo isso. Eu já estou pulando, né, etapas. A ansiedade, já tô querendo, né? Eu já estou ansiosa, imagino você que ia para lá. Pois é. Aí uma outra mala, a gente levou com doação, sabe? A gente levou mas doação. espera aí, você tinha que pensar em tudo
E levar só uma mala. Uma mala para você. Para mim. E a outra mala era uma mala de doação. A gente levou tênis, caderno, lápis, borracha e apontador para fazer... Para doação. Para doação. Que lá, assim, eles não têm fartura. Não tem, não existe. Não tem possibilidade. Tem adultos lá que não tem calçado. Meu senhor. Então a gente levou, tudo patrocinado pelo Olímpicos, né? Foi uma coisa assim, fantástico todo o trabalho, sabe? Aí cheguei em São Paulo, aí comecei a conhecer a turma, sabe? Até o próprio professor que estava gerenciando todos nós. Aí comecei a conhecer a turma, aí a Camila, me aproximei bastante da Camila. Quando a gente vê um rosto conhecido, né? Dá um acalento, né? Um acalento, parece sabe? Que você se sente até mais seguro, né, Campelo? Foi, né? Aí fomos para embarcar. A ida para o Quênia foi uma maratona. Sabe? Além de nós aqui de Cuiabá, a gente já tem 2 horas de voo até São Paulo, nós tínhamos mais 15 horas de São Paulo até Catar, sabe? A gente foi até Doha, né? Aí de Doha até Nairobi, capital do Quênia, foram mais 5 horas, né? E Doha, que é o aeroporto que você falou que parecia um shopping, é um dos maiores aeroportos do mundo, é fantástico aquilo lá, Você comentou, sabe? Eu já andei um monte aqui, eu não andei nem metade. Não andei nada, praticamente nada. Quando eu vi seu vídeo, eu fiquei pensando, será que o Campelo não vai se perder nesse aeroporto? Não tinha assim como perder, porque a gente acaba perguntando informação e tudo mais, a gente estava com mapa, estava tudo bem preparado. Outra coisa que a gente viaja é preparado com toda a documentação. Não só eletrônica, como impressa, né? Porque numa eventualidade, sabe, perde o celular ou alguma coisa assim, tem que ter o documento impresso para qualquer eventualidade. E de lá do Catar até Nairobi foram mais 5 horas de voo, sabe? E até chegar em Nairobi. Chegamos em Nairobi, capital do Quênia. E aquele impacto, né? Aí vamos trocar o dinheiro que a gente levou dólar pela moeda deles, que são os shillings, né? E aí quanto que troca, como que vai gastar, então ficou... Até tudo isso tem dicas, né? Então como a gente ia ficar 15 dias, o ideal era trocar $800, né? Até isso vocês foram orientados? Fomos todos orientados por isso. Então, e $800 era o suficiente para vocês ficarem lá 15 dias? Era a indicação. Tá? Porque é muito relativo o que a pessoa vai gastar ou deixar de gastar. Então é a indicação. Assim, a gente comprou um pacote, no pacote estava a hospedagem, estava a alimentação, estava o transporte, então estava tudo. Então esse daí era extra, aquilo que eu quisesse fazer extra. Entendi. Lá. E vou contar o porquê, esse motivo dos extras. Lá no Quênia vai muita gente treinar, vai muito campeão mundial treinar. E muitas vezes eles recebem patrocínio e eles recebem presentes. Eles recebem uniformes, recebem tênis de outras marcas, sabe? E como eles não podem usar, eles vão e doam esses presentes para a comunidade local, para a comunidade local usar desses bens e vender para os turistas, no caso nós. Sabe? Então ali a gente vai deparar com peças que são únicas no mundo esportivo, não tem lugar para vender, sabe? Não tem, então era lá, então a oportunidade que a gente tinha assim, vai que aparece então esses eram os extras. Esses eram um dos extras que a gente buscava lá, sabe? E aí chegamos em Nairobi, aí passar pela fiscalização deles, passamos tudo certinho, aí a gente já deparou assim com o nível econômico-financeiro, a gente estava na capital, né? O forro do aeroporto de onde a gente desembarcou era um forro de lona. Então, a gente já se deparou com como a gente tivesse voltado no tempo. Voltado no tempo de questões de recursos tecnológicos, na indústria de carros. Então, a gente foi o primeiro impacto nosso. Foi um choque, né? Foi o primeiro choque. Aí de Nairobi, a gente pegou um turbo-hélice, uma companhia chamada Jambojet. Diga-se de passagem, Jambo é uma expressão deles, dos quenianos, que é tipo olá, oi, né? Jambo. Então é oi, tudo bem? Alguma coisa nesse sentido. Aí pegamos essa aeronave, que era um turbo-hélice, que aí falaram para nós, olha, é mais fácil cair um avião comercial normal, jato, do que um turbo-hélice. Turbo-hélice só cai se faltar combustível. Moço, tem combustível? Tem, pode ficar sossegado.
Hoje em dia a gente já entra no Zou, né? Será que tem combustível para ir, para voltar? E no caso do aeroporto estar fechado, será que tem? Eu já passei uma que explodiu uma turbina, eu estava voando e veio aquele cheiro de queimado. Ixi, eu tenho uma história para contar sobre isso, né? Meu senhor! Fica para um outro programa. Então vamos lá, pegamos o Turbo Hélice, mais 1 hora de voo até chegar na cidade de Eldoret. Eu falei que é uma maratona, né? Aí chegamos em Eldoret, sabe? Aí já começa a respirar o ar, sabe? Estou no interior da África, olha onde eu estou, no interior da África, né? E de lá a gente pegou um micro-ônibus, 2 horas mais ou menos, dentro do micro-ônibus, nós, mais as malas todas, apertadinho, não conseguia ficar com as pernas assim, ficar com as pernas lateral. Parece aqueles vídeos que a gente vê assim, vem aquele ônibus cheio de coisa, né? Vem o ônibus aqui em cima e carregado. Carregado em cima, né? Era nós. Éramos nós. Meu Senhor! Né? 2 horas até chegar nessa tribo de Tem, onde vivem os Calendins. Campelo, eu estou extremamente curiosa, mas vamos dar uma pausa. É só o tempinho da água e a gente já volta. Voltamos com esse bate-papo super interessante do Campelo no Quênia, né, Campelo? Pois é, olha a aventura que foi, né? Gente, já estou imaginando a aventura, porque eu imaginei uma cena de filme. Porque a gente vê nos filmes, mas né, aquele mesmo. ônibus, um ônibus bem antigo, né? Bem antigo. Com umas malas tudo em cima, amarrado em cima do ônibus, e é assim mesmo. Quase isso, né? Porque não coube tudo em cima, então teve que ir dentro do micro-ônibus com a gente, pra você ter uma ideia. Meu um pouquinho Jesus. pior. Mas enfim, tudo ali já era festa. Mas não tinha as galinhas, né? Igual não o tinha nosso galinha, porca, essas coisas. Não tinha. Não, então tá. Isso considerando que eu tinha saído de Cuiabá sexta-feira e já era domingo, sabe? Enfim, vamos lá. Sexta, então já estava um terceiro dia de viagem. Isso, exatamente. Aí... Mas, Campelo, esses 3 dias, estava contando nos 15 dias que você ia ficar lá? Não, 15 dias a partir do momento que eu cheguei lá. Ah, sim. Tá. Aí, Pamela, chegamos em Item, sabe? Frio. A temperatura média lá são 11 graus. Lá é alta altitude, então é 2.400 a média acima do nível do mar. Meu Deus. Chegamos lá por volta do horário do almoço, né? E a gente já foi, sabe? Vamos ver onde que a gente vai ficar, sabe? Aí a gente foi para um camping, sabe, Pamela? Assim, a gente vive aqui numa bolha, sabe? Sim. Aqui no Brasil. Cada um na sua, tem diversas bolhas. Lá na África, especificamente lá em Item, eles têm a bolha deles lá. A gente viu a forma deles viverem, mas a gente não viveu da mesma forma deles. A gente estava numa bolha um pouquinho melhor. A gente estava num camping. Nesse camping tinha quarto, tinha cama, tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha vaso dentro do banheiro. Né? Então, só estou falando isso porque não é padrão isso lá. Enfim. E a gente foi nesse camping, era um camping para receber atletas, né? Exatamente para treinar lá no Quênia. E a gente já teve o domingo livre para a gente já se aclimatar. Aí meu parceiro de quarto, que é o Érico, que é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele tem uma assessoria lá, tinha bastante professores de assessoria de corrida, né, que foram lá para aprender técnicas, para passar para os seus alunos. Eu, no caso, sou um aluno, né? Mas poderia ser professor, né, Campelo? Com toda a experiência que você tem. Mas eu não tenho a faculdade, né? Tem que ser formado em educação física, profissional de educação física. Né? Enfim, aí já bateu, o Santo bateu, ele torce pro Internacional, o mesmo time que eu torço, a gente por acaso está sofrendo ultimamente, mas tudo bem. Aí já se bateu e assim, e bastante experiência. Então, aí a primeira experiência, o almoço, sabe? Vamos almoçar? Vocês acharam que ia ser normal? Eu não pesquisei nada sobre isso. Eu fui lá e falei assim, vou vivenciar. Até o próprio professor falou assim, não leve nada que você está acostumado aqui, sabe? Viva lá, experiencie lá. Então vamos lá. A gente é orientado a não tomar água deles, a gente tem que tomar água mineral.
sabe? Por a água deles tem um pH diferente, a água deles não é contaminada, infelizmente, sabe? Então, mas eles já estão acostumados com isso, então o corpo deles está acostumado. Imagina a gente tomar uma água deles e passar mal, a gente ia ficar poucos dias lá e de repente, desses poucos dias, a gente passar mais doente do que sadio. Então, a gente era aconselhado tomar água mineral. O corpo deles já estão acostumados, já tem anticorpos, né? Por conta da água. Para essa vivência deles lá. Aí fomos para o almoço. Olha o almoço, tá? Era um macarrão desses fusilli. O pessoal fala que é aquele enroladinho, tipo parafuso. O pessoal chama de parafuso. Isso, é a palavra que eu queria lembrar. De parafuso. Feito com água e sal. Só. Uma lentilha feita com água e sal. Só. E um caldo. Esses caldos que variavam. Um dia era caldo de abóbora, outro dia era caldo de cenoura, outro dia era caldo de batata. Só com sal. Era isso, né? Aí, ok, vamos lá, né? É o que tem para comer, vamos comer. A gente tava com fome, diga de passagem, né? Vamos comer. Comemos, tudo mais, não sei das quantas. Eu falei, meu Deus do céu. É o primeiro dia, será que eu vou dar conta, meu Deus do céu? Isso que eu estava pensando agora, o choque da realidade, né? O choque da realidade. Primeiro dia, meu Deus! Eu confesso, Campelo, que eu voltaria no pé de trás. Não tinha como voltar. Então você foi obrigada a viver a experiência, nem se você quisesse voltar, não ia ter como. Não tinha como voltar. Enfim, né? Aí fomos conversar com as pessoas, aí vamos conhecer a cidade. A cidade do Quênia não tem infraestrutura nenhuma, sabe? Não tem infraestrutura de água, não tem infraestrutura de esgoto, não tem infraestrutura, não tem. Então é voltar no tempo mesmo. É voltar no tempo. Celular ainda, quem tem, é daqueles ainda de botão, né? De quando a internet era discada. Quem tem. A internet lá era muito ruim, sabe? Muito ruim. O comércio lá, né? A gente vai até compartilhar algumas fotos. Era assim, era coisas pequenininhas, de madeira, sabe? Bem rústico e muitas vezes com lençol, sabe? E outras vezes um papelão, sabe? Era o comércio deles. Aí você vê lá, centro de massagem, centro de estética, sabe? Vem aqui fazer centro de estética higienizado, então eles muito cuidadosos. Então a gente começou a reparar o movimento da cidade, como que era o movimento da cidade. Já detalhe assim, as pessoas varrendo, né, o chão, as vassouras lá não tinham cabo, varre só com a parte de baixo, que é uma penugem, não é nem uma vassoura normal que a gente usa aqui. Mas né? eles se curvavam? Curvavam, ficavam de quatro, limpando, tudo muito limpinho, sabe? Tipo, não é porque não tem o recurso que precisa ser sujo, né? Anti-higiênico, não. Tudo muito limpinho, tudo muito organizado, sabe? Tudo assim, dentro deles, assim, dentro do recurso que ele tem, bonito. Sim. Sabe, bonito. Então, quem quer faz, né? Exato. E aí, Pamela, que começa, para mim, não foi uma experiência de corrida, foi uma experiência de vida. De vida. Porque lá eles não têm bens, não tem o consumo, não tem a posse, não tem. Não é fácil como é pra gente, né? Exatamente. Eu vou ali, eu quero tal coisa, eu vou ali e compro. Lá não tem como comprar e não tem para vender, sabe? Então não tem. Sabe? Então lá não tem opção. Então o que eles vivem lá, que é o verbo que a gente conjuga aqui o verbo ter e o ser. Eles vivem o ser. Eles são extremamente amorosos, sabe? Livre de qualquer tipo de vaidade. Do tipo de chegar e ficar abraçado em mim, homens ficar abraçado em mim, tranquilo, porque lá eles cultuam muito a amizade, muito o outro, eles são muito preocupados com o outro, mas não é preocupados com a vida do outro, sabe? Entendi. É preocupado como que o outro está se sentindo, o que o outro está precisando, o que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar, sabe? Então eles vivem muito isso, eles são muito, como que eu posso falar? Eles transformam isso que a gente estuda aqui para a gente se livrar do consumismo, né? Para a gente ser mais a gente, para a gente trabalhar o autoconhecimento, para a gente trabalhar a nossa essência, o nosso propósito. Lá eles vivem isso. E eu me deparei com isso na realidade.
E aí aquele sentimento de, nossa, o que eu estou fazendo aqui, acaba indo embora, né? Acaba indo embora. Aí eu posso até falar para mim que eu quero, até esse dia me perguntaram qual que é a tua viagem dos sonhos. Quênia, eu quero voltar para lá, sabe? Enfim. Que a gente vive uma realidade completamente diferente, né? A gente nem sonha que possa existir alguma coisa parecida com isso, né? Ou a gente fala, a gente nem acredita. Enfim. Ou muitas vezes a gente até se depara, né? E a gente fala da invisibilidade das pessoas aqui. Exatamente. Hoje em dia, como que tem moradores de rua que muitas vezes as pessoas passam nem olham, né? São tornam invisíveis, né? Então, enfim, vamos voltar lá para o Quênia. Aí a gente começou a ter o programa que a gente ia vivenciar lá. Nós teríamos 5 refeições diárias, sabe? Muito carboidrato. Sabe, eu até falo para os nutricionistas aqui, olha, vocês vão ter que pegar o diploma de vocês, vão para lá para o Quênia, vão pesquisar um pouco mais, porque é muito carboidrato que come lá. E depois eu entendi o motivo, né? Então tinha o café da manhã, aí tinha um lanche às 10, aí tinha um almoço, aí tinha um lanche às 3 e tinha a janta, sabe? Então eles comiam 3 horas da tarde e depois só jantavam. Só jantava. E essa jantava, esse jantar era a janta era um pouquinho diferente. Muitas vezes tinha arroz no lugar do macarrão e feijão no lugar da lentilha. Só que não pensa que é com molho, sabe? É só o grão. Nossa. Não tem molho, né? E à noite tinha uma proteína. Eu podia escolher ou uma proteína animal ou um ovo. Entendi. Sabe? Eu não podia comer ovo e proteína animal. Era um ou outro. Detalhes. Lá eles não são acostumados com proteína animal. Então eles não escamam, não é escamar a pronúncia. O que seria peixe? Não é peixe. No caso do animal, desossar. Eles não desossam o animal, eles trituram. Não sei como que eles fazem. Enfim, nem quis nem saber, para falar a verdade. Ou seja, se você vai comer a carne... Tá cheia de ossinho quebrado dentro. Entendi. É mais um aprendizado. Então eu tinha que escolher ou a carne ou o ovo. Como eu tinha escolhido a carne, eu não tinha mais direito ao ovo. Mas você também não sabia que seria assim, né? Não sabia. Então já ficou assim, já ficou esperto. Agora eu vou querer ovo, não quero mais comer Mas a carne. Ovo é igual em todo quanto é lugar, né? Igual. Aqui no Quênia... Lá vou contar para vocês que lá tem um ovo um pouquinho diferente. Ai, jura, Campelo? Juro. Mas dá uma segurada que o Ela e Você já retorna. Voltamos com essa experiência vivida por Carlos Campelo. E eu estou aqui numa ansiedade, Campelo, querendo saber da sua experiência com o ovo lá. Então, Pamela, olha só, a gente não saiu nem do primeiro dia, né? Não saiu do primeiro dia, já muita coisa, né? Meu senhor, vamos lá. Então eles vendem lá como se fosse um carrinho de picolé. Sabe? Mas só que eles colocam um ovo e uma linguicinha. Eles cortam o ovo e colocam molho, como se fosse um cachorro quente. Um molho dentro desse ovo e corta a linguicinha e coloca um molho dentro dessa linguiça. Te contar que a gente via aquilo lá, dava uma água na boca, mas assim, e a coragem de comer. Come ou não come, come ou não come. Experiência, né? Um dia lá, quase no final, a gente falou assim, uma coisa, vamos comer. A gente comeu, ninguém passou mal. Eu disse assim, por que a gente não comeu isso antes? E era bom. Uma delícia. Ai, uma delícia. Poderia ser a refeição de todos os dias. Mas enfim, então, e na janta também, que a gente estava falando, né, tinha uma fruta. Ou era melancia, ou era abacaxi, sabe? E nos lanches era pão, com uma massa lá que parecia uma panqueca, com uma geleia e uma pasta de amendoim, e chá, ou chá comum, ou chá com leite. Deixa eu falar uma coisa, eles foram colonizados pelos britânicos, né? E eles foram emancipados em 1968, então é um país relativamente novo, mas eles seguem muito as tradições dos ingleses, né? O chá dá 5, na verdade lá toma as 3. A mão lá é inglesa, então o motorista dirige do lado direito do carro e eles andam do lado esquerdo. Quando você estava andando pelo lado direito, você não achou estranho? É muito estranho. Não, atravessar a rua era um perigo, porque
pensa uma coisa que é até banal, a gente já sabe para que lado olhar. Sim. Lá eu tinha que olhar e prestar atenção nos dois, porque eu nunca lembrava qual que era o lado certo que os carros vinham. Muitas vezes me deparava com o carro vindo do lado que eu achava que ele estava voltando, né? Ai, e aí imagina. sim foi. Aí a gente janta, não tem o que fazer. Vai dormir, não tem televisão, não tem rádio, não tem. Aí dormir. Mas isso, não tem televisão e não tem rádio, era do local onde você estava. Para você ter uma ideia que eu estava numa bolha um pouquinho melhor. E não tinha TV, geladeira só tinha uma, porque na cidade não tem geladeira. Na cidade não tem televisão. Então o local que você estava era um local já preparado. Preparado para receber turistas. Então já tinha um pouquinho. Banheiro tinha, como eu falei, tinha um vaso. Eles não têm vaso no banheiro. Lá é patente, é um buraco no chão. Se você está na rua e precisasse no banheiro, era um buraco no chão. É o que tem, você tem que se adaptar a isso. Né? Aí, pô, dormimos à noite, acordar no primeiro dia para fazer um primeiro treino para a gente se ambientalizar na altitude. Eu não imaginava o que era correr na altitude. Sempre ouço falar, principalmente quando os times aqui vão jogar em lugares. De altitude, o que acontece? É um problema fisiológico. Muda a fisiologia do corpo humano. É impressionante, não é só o ar rarefeito. Né? O ar rarefeito, pouco ar para entrar, a gente tem uma quantidade de sangue que não dá para levar esse oxigênio em todo o corpo. Então, a gente fica mais lento, a gente tem dor de cabeça. Então, tem uma série de coisas assim que acontece fisiologicamente, sabe? Gente, eu estou pensando aqui, Campelo, então é aquela coisa que fala, você é fruto do meio, fruto, né? Fruto do meio. Porque eles são os maiores corredores do mundo. E você vai para lá e você fica lento. Até ambientar. Demorava de 3 a 5 dias para a gente se ambientar. Então a gente foi no primeiro treino, foi um treino de reconhecimento, que foi de 7 quilômetros, e a gente se deparou. Eles treinam muito em estradão, não treinam em asfalto. Eles treinam em estradão, terra de chão. Né? Minha primeira experiência, o tênis que eu levei, ele se acabou no primeiro treino. Acabou. Você levou quantos pares de tênis? Eu levei 2. Ah, bom. No primeiro se acabou, eu tive que comprar tênis lá, sabe? De comprar tênis porque não tinha tênis, né? Foi aí que eu conheci o Corre 3 Olímpicos e, assim, me adaptei muito bem nesse tênis. É um tênis com fabricação nacional, custo muito acessível, tá em torno de R$500 o tênis. E, olha, fantástico, achei. E as pessoas que estão usando agora, depois que eu retornei, também estão tendo essa mesma percepção. Bom que você teve a oportunidade de conhecer, né? Exatamente. Aí, primeiro desafio, não só ambientar, lá eles correm em jejum. E crença minha, vou fazer qualquer atividade, eu tenho que comer, senão eu vou ficar fraco, não vou dar conta, não vou render. Não vou render, sabe? Eu falei, não tinha o que fazer, tinha que acordar e correr, se eu quisesse correr. E outra coisa, o treino começa, por exemplo, 5h45, 6 horas, 6h30, depende do dia, sabe? 5h45, cheguei 5h46, perdeu, já foram embora. E foram embora os quenianos, entende? Então, não tem cadê? Já foram embora. Então, rigoroso, horário rigoroso, horário britânico. Horário britânico é rigoroso. 5h45 não é 5h46, né? Exatamente. E a gente tinha lá 11 pacers, 11 quenianos para correr com a gente. E eu fui adotado por um chamado Peter. Né? Vou mostrar as fotos dele aqui. E ele era também um massagista. E no final, assim, todo mundo se apaixonou pelo Peter, a gente chama ele de Pita, todo mundo se apaixonou por ele, fantástico, 18 anos de experiência, enfim, fomos treinar. E ele é corredor? Ele é corredor. E ele me adotou. Todas as minhas fotos, ele vai estar do meu lado. Ele me adotou. Onde eu estava, ele estava junto. Até porque a gente ia treinar em um lugar que a gente desconhecia. Então, tinha que ter alguém para orientar para a gente onde dobrar, como que faz para ir, para voltar. Eu já sei quem é o Peter, porque eu acompanhei sua viagem pelo Instagram, né? Então eu já sei, mas vamos colocar ele aí nas telas, né? Para nossos telespectadores conhecer. E assim, aí eu já comprei um boné do Quênia, né? Usando um óculos que eu comprei lá também, coisa parecida. Eles falaram assim, nossa, você está parecendo um gringo, né? Vocês vão ver na foto. As pessoas até
olhavam para mim diferenciado, porque como eu sou uma pessoa com a pele branca, lá é difícil acontecer isso. Então as crianças queriam se aproximar, as crianças queriam tocar, né? E eu não tenho problema com relação nenhuma a isso, lógico, mantendo um nível assim de... Isso já é uma coisa assim, se a gente vai para outro estado, as pessoas, ai, é diferente seu jeito de falar, imagina lá que, como você está falando, não tem As crianças queriam me tocar, as crianças queriam me cumprimentar, sabe? Virou celebridade, no quê? Então a gente estava correndo no meio das trilhas, né? As crianças iam para frente para dar oi, sabe? Para cumprimentar, para dar bom dia. E como você se sentia, Campelo? Eu cumprimentava todo mundo, coisa parecida. Sempre se mantendo assim um equilíbrio, porque eu estou num outro país, eu não sei como que eu funcionar. Com certeza. Então eu não vou pegar a criança assim, e eu vou lá e pego uma criança. Acho que até nem é de bom tom, nem aqui no Brasil a gente fica pegando as crianças, né? Principalmente o adulto. Então eu deixava vir, cumprimentava, sempre acompanhado de adulto e tudo mais. Mas vai ter fotos lá que vai ter um monte de criança no meu redor, porque eles queriam me tocar, sabe? Eu deixava, vem cá, me toca, bate aqui. Conversava tudo em inglês, tá? Lá todo mundo fala inglês. Gente, eu achava que eles falavam francês, não sei por quê. Todo mundo falava inglês. Fiz o meu primeiro treino, fiz em jejum, não passei mal, sabe? Lógico que fui muito mais lento. Eu olhava no meu relógio depois, a performance é como se eu tivesse corrido aqui, uma velocidade altíssima, sei lá, mais de 20 km por hora, mas lá eu corri muito lento, efeito da altitude, né? Aí chegamos, o primeiro desafio, ou você tomava banho de água quente, é frio, 11 graus, ou você tomava café. Detalhe, o café é para 30 pessoas, tem uma quantidade X para cada pessoa, então é aquela quantidade. Se aquela pessoa come X, mais um pouquinho, alguém vai ficar sem. Se vários comem mais um pouquinho, alguém vai ficar sem nada, sabe? Ou você tomava banho de água quente, ou você tomava café, correndo o risco dessa pessoa comer um pouco a mais. Então, correndo o risco de não tomar banho quente. Não tomar banho quente. Então era tudo um processo de escolha e tudo adaptação. E assim, primeira regra deles, no treino deles, é treine em grupo. Então, a questão de vida em grupo é muito impactante. Então, tudo isso para nós foi até efeito de aprendizado. Eu tenho isso para eu comer, então eu vou comer o que é destinado a mim, pensando sempre no próximo. Pensando sempre no próximo. Então, por isso que volto a falar, é experiência de vida, isso, muito mais de corrida. Na verdade, são várias experiências, né, que você vai adquirindo ao longo dessa sua viagem. E aí já no segundo dia, teve o treino, teve o café, aí o que a gente vai fazer? Descansar, dormir, sabe? Porque aí a gente entende, porque o sono ele é reparador. Sim. Então para o esportista tem que dormir, tem que descansar. Muitos não querem fazer, mas tem que fazer. Aí a gente acordava às 10, lanchava, voltava a descansar, meio-dia já almoçava, ia para uma palestra. Uma palestra com campeão da maratona de Tóquio, com bicampeão olímpico, com campeão da corrida de Reis, com campeão da corrida da São Silvestre, só campeões. Que são quenianos. Contando a história deles e dando dicas de corrida. Então a gente ficava de umas 2 horas tendo palestras com eles, aprendendo muito, Pamela. Eu não tenho como mensurar o quanto que a gente aprende, sabe? Campelo, eu acho que eu não voltaria no pé de trás, não. Com tudo que você tá contando. E eu estou no segundo dia. Eu acho que eu ia viver a experiência também. Aí a gente ia lanchar depois, e depois é mais exercício físico, que é o tal do core. 1 hora de core. Core trabalhando toda a parte do abdômen, força. Meu Deus do céu. E assim, e os professores de lá não eram aqueles professores que mostravam o exercício 1 ou 2 vezes e largavam os alunos fazendo. Não, eles faziam junto e cobravam junto, postura, sabe, posição, tudo cobrado, sabe, tudo olhado assim, 1 hora de core. Aí saí de lá, ou você ia para a piscina gelada, que tinha uma piscina nesse camp, ou você ia para a sauna, ou você ia tomar banho e descansar, né? Aí você tinha essa escolha, porque aí era descansar, depois jantar e dormir. Né? Então, essa era a rotina. Lógico que no momento de descansar, a gente estava turistando lá também, né? A gente ia para a cidade, vamos comprar, né? Vamos às compras, né? Vamos comprar, ver o que tem para vender. Eles têm bastante questão de artesanato que eles fazem. Então, tem aqui essa pulseirinha aqui, que aqui é a bandeira do Quênia, né?
E a gente vai lá, não vou levar isso aqui de souvenir para o pessoal. Mas lá tudo tem um propósito. Tudo tem um sentido. Então, essa pulseira não é um souvenir. Essa pulseira é que alguém, no caso eu, vivenciei essa experiência lá no Quênia. Então, quando a gente passa por outras pessoas que vivenciaram e que usam, a gente sabe o que ele passou, a gente sabe o que ele sentiu. Então, é uma coisa que vai muito além do, sabe, do ter, do ser. Isso aqui traz para mim, revive aquela experiência que eu passei lá, trazendo para internamente todos os sentimentos, tudo que eu aprendi, tudo que eu tive que me questionar, sabe, para falar assim, por que eu faço isso? E eu vou fazer daquele outro jeito. Então a gente via na cidade, o povo, a gente foi às compras, comprar itens, até de certa forma até de ajudá-lo, sabe? Sim. De ajudá-lo. Ou fazia massagem com pita também, que a massagem com pita era um caso à parte. Ele é espetacular. 18 anos de experiência que a vida ensinou. Ele massageando os maiores e melhores atletas do mundo, sabe? Então, eu saía dessa que a gente fala liberação miofascial, que a gente fala aqui, em Cuiabá, a gente saiu de lá, a gente não saía com dor. Não saía com dor, ele sabia exatamente nos pontos onde tinha que fazer e o que tinha que fazer. E aprendeu tudo isso porque a vida ensinou? A vida ensinou e a necessidade, né? Porque lá eles têm isso, né? Eles precisam disso, sabe? A necessidade faz milagres, faz milagres, né? Assim, eles receberam para ficar com a gente nesses 15 dias 7.000 shillings. 7.000 shillings dava R$280. Dava em torno menos de R$20 por dia. E para eles estão fazendo com muito carinho, com muito zelo, sabe? Para a gente ter uma noção do custo, né? Do que era o custo. Para nós, R$20, enfim, para eles era muito, né? Tanto é que a gente sempre dava, sempre a mais. Entendi. Sabe, porque virou tipo uma família, né? Virou uma família. Tanto é do Pita, estava ele e o filho dele, e aí eu e o Érico, que estava a gente no nosso quarto, a gente foi visitar o Pita na casa dele, né? Então são vários espaços de 2 metros por 2, acho que 2 metros por 1,5, talvez. Tinha a cama dele, a cama do filho dele, 2 cadeiras, uma mesinha, um fogareiro pequenininho assim, uma panela só, mais nada. E um ponto de lâmpada, só. Não tinha mais nada, nada. Banheiro é externo, e banheiro é, que nem eu falei, é patente, é buraco, né? Mas cada um tinha o seu? Não. Comunitário, sabe? Não tem tanque para lavar roupa, não tem geladeira. Então, não tem liquidificador, não tem máquina de lavar, não tem ferro de passar, não tem geladeira, não existe. Não existe. Tanque não existe. Então a gente teve que comprar baldes. Tanto é que a nossa roupa a gente que lavava, sabe? A gente comprou balde, a gente comprou escova, comprou sabão para lavar a nossa própria roupa. Mas era de fácil acesso? Sim, era de fácil acesso. Porque também tem a feira. Imagina aquela feira assim, aqueles barrancos, um dia até choveu, então estava correndo água, aí tinha galinha, tinha gato, tinha cachorro andando no meio, umas lonas no chão vendendo as coisas, né? Meu Deus. Que era o momento chave deles, né? De vender as coisas. Vamos dar uma pausa, é só o tempinho da água e a gente já volta. Voltamos com essa experiência vivida por Carlos Campelo. Uma outra coisa muito forte, Pamela, deles lá, a questão da religiosidade, né? Então, tinha igreja católica e igreja protestante que veio da corrente britânica, né? Então, eles guardam o domingo, né? Então, os treinos eram de segunda a sábado, 2 vezes ao dia, e domingo, eles guardam o domingo para passar orando. O dia inteiro. O dia inteiro em oração. Sabe? Muito forte, muito bonito. Não tenho o que falar. Você vivenciou? Vivenciei, não tenho o que falar. É muito forte, é muita energia boa, sabe? Entendi. A gente se enchia daquela energia positiva, né? E isso, Pamela, sabe, vai contagiando a gente.
de mais e mais. Aí fomos treinar, aí tinha os treinos específicos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem os treinos. Quando chegou no sábado, o meu corpo já começou a responder melhor os exercícios físicos. Entendi. Sabe? Porque foi... Se adaptando. Me adaptando à altitude, aí que eu entendi. Até o cérebro perceber que não tem sangue suficiente para levar o oxigênio em todos os órgãos, ele estimula a medula a produzir mais sangue, para ter mais sangue, para pegar aquele pouco oxigênio e levar mais para os órgãos. Não sou profissional da área, então eu estou falando o que uma médica explicou para mim. Tá? Posso até estar falando de uma forma bem simplista, sabe? Mas é o básico para a gente compreender. Entender o que acontece. E aí, Pamela, assim, existem outras possibilidades de fazer lá? Existe. Então a gente descobriu que no domingo existe um outro camping que é 3 estrelas. Nesse outro camping tinha lasanha, tinha pizza, tinha vinho, sabe, tinha televisão, tinha, sabe? A gente foi, eu vou mentir para você, domingo a gente foi para lá, a gente foi para esse campo, foi para lá, a gente comeu pizza, comeu lasanha, sabe? Comeu vinho, tomamos cerveja, sabe? E o camping que vocês estavam, era quantas estrelas? Não, nem tem, nem sabe? Tinha nem estrela. Tem. Esse tinha. Então, porque, se alguém quiser e não quiser ficar tão na bolha, assim, muito próximo da bolha deles, tem esse daí. Mas a gente foi lá, conheceu uma vista linda, uma vista maravilhosa, sabe? É fantástico, sabe? Fantástico o lugar. E a gente se divertiu muito, sabe? Esse grupo se aproximou muito, esse grupo que foi. A gente está unido até hoje. Onde a gente está indo, a gente se encontra. E uma das coisas importantes, eu voltei de lá, e uma das coisas até que eu perguntei para o professor Ademir, né? Porque a performance minha começou a melhorar. Melhorou muito. Hoje você sente os efeitos de ter ido para lá. De ter passado esses 15 dias lá. Meus treinos melhoraram muito, minha performance melhorou muito. Até a gente fala assim para o professor. Tem questão de velocidade? De tudo. Eu melhorei, para você ter uma ideia, 21 quilômetros, eu melhorei em 13 minutos. Nossa, chega num determinado ponto da corrida que melhorar 1 segundo, precisa de muito treino. 1 minuto, sim, imagina. Eu melhorei 13 minutos. Né? Aí a gente pergunta para o professor, e aí, professor, mas essa energia vai acabar? Ele falou, não, isso está dentro de você. Você já adquiriu. Está dentro de você, agora está com você, não vai acabar. É daqui agora melhorar cada vez mais. E então, Pamela, isso, sabe, essa vivência, essa aproximação deles, essa experiência que a gente teve de estar lá no Quênia, as paisagens, Pamela, de lá, não perde nada, tipo como no interior do Paraná ver aquelas paisagens, ou na Europa ver aquelas paisagens, não perde em nada ver aquelas paisagens lindas, só que está na África. E estar na África não é valorizado. Exatamente. E assim, a juventude que está lá, o foco deles, desde criança, a expectativa que eles têm de ter alguma coisa melhor é por meio da corrida. Então, desde criança eles correm. Né? E desde criança, a gente foi fazer as doações. A gente levou os cadernos. Então, a gente foi nas escolas rurais. Mas vocês levaram coisas que eram de difícil acesso para eles. Para eles, exatamente. E olha só que interessante. Eles chegou em determinada escola, reuniram todas as crianças para falar com a gente. Muitos ali só tem aquele calçado, só tem aquela roupa, não tem outra roupa. Não existe, só tem aquela roupa, sabe? Então, se aproximaram da gente foi, doou os cadernos, cada um ficou com o caderno, aí teve a foto, né, delas. Você tem o registro? Tenho. Daqui a pouco as crianças devolveram os cadernos. Aí até o professor falou assim, e olha que ele já é experiente, né? Já é a 4ª ou 5ª vez que ele estava para lá. Não, o caderno é da criança. O caderno é para quem precisa. As crianças devolvendo o presente para a escola, dá para quem precisa. Pode ser até que seja ela, mas a escola que vai ter quem precisa. Então, desde pequeno, eles são educados a olhar para o próximo. E isso para a gente é impactante, muito, né? Muito. Eu imagino vocês vivenciando aquela cena das crianças que já não têm câncer. Exatamente. O que choca a gente é que eles não têm. Não têm, exatamente. Então eles não têm e ainda assim conseguem pensar no próximo. Pensar no próximo, Pamela. Então, volto a falar. É uma experiência de vida, sabe, isso. Até para os atletas que a gente doou uns tênis, sabe, Pamela, para eles aquilo ali é a chave do sucesso deles, sabe.
E, enfim, isso aí é um pouco das histórias. Tem muito mais coisa para a gente falar do Quênia, mas o que eu posso falar, assim, das experiências que tive lá, que foi muito impactante, foi quando o Ademir lançou o documentário chamado Mental. Pamela, atividade física, a corrida é muito mental. Muito mental. 90% é mental. Os outros 10% está na tua preparação física. Porque vai muito assim, ó, de eu não me boicotar, eu acreditar em mim, eu ter disciplina, sabe? Eu ter persistência, eu não desistir no primeiro não que a vida vai me dar, ou no primeiro treino mal feito que pode acontecer, sabe? Eu não desistir. Então, você junta todo esse montante de coisas, ele vai tudo no mental. Ou seja, o mental define quem nós somos. O mental define para onde a gente vai chegar. O mental que vai definir se eu vou ou não vou alcançar aquilo que eu realmente quero. Então, volta a falar, onde a gente pode aprender isso? Muitas vezes aprende na sala de aula, sim, sabe? Sim. Aprende lendo um livro, mas aprender vivenciando, Pamela, não teve preço. Eu imagino, Campelo, e eu imagino que você também tem muito mais para compartilhar, Mas muito, né? Isso daqui Nossa, foi vamos combinar então no próximo programa, na nossa próxima semana, a gente vai falar mais um pouquinho do Quênia, do principal que você tem para falar, aí a gente entra na pauta principal. Com certeza. Com certeza. Campelo, muito obrigado mais uma vez por esse início de semana. Eu acredito que não só eu me sinto bem após essa nossa conversa, mas nosso telespectador também. Mas estamos com o tempo estourado e vai ter que ficar para a próxima alguns detalhes. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Satisfação em estar aqui novamente com vocês e com o nosso telespectador. E o Ela e Você de hoje encerra por aqui. Boa noite. Aponte seu celular, aproveite agora nos QR Codes que estão aqui, já vai direto para o nosso canal. Lá tem essa entrevista para você assistir novamente e muito mais conteúdo. A gente espera você aqui amanhã às 21h30 no canal 22.1 TV Pantanal.